Pai do Senhor, meus amados, queridos irmãos, estivemos ausentes por muitos dias em tratamento de saúde e já de antemão eu agradeço a todos que têm orado por nós. Fizemos ali um cateterismo após um infarto e estamos com o coração meio comprometido. Vários procedimentos foram feitos no cateterismo para descobrir a causa do infarto, e um lado do coração está completamente quase paralisado. Então estamos tomando muito remédio, para esperar a hora de Deus. A gente só vai no dia que Deus quer. Então estivemos ausentes por muitos dias do nosso grupo, do nosso grupo de amizade, do nosso canal, mas hoje, pela misericórdia de Deus, aqui estamos, para transmitir para os meus amados e queridos irmãos uma palavra de Deus que tem me chamado a atenção nesses dias maus que estamos atravessando no nosso querido Brasil. E como tema, agradeço também de antemão a todos que oraram por nós. Continue orando para que Deus nos dê força, saúde, e nos mantenha de pé, para que possamos combater alguma coisa que julgamos necessário nos dias de hoje, quando muitas pessoas não têm a responsabilidade diante de Deus, de manter uma vida íntegra, uma vida irrepreensível diante da igreja do Senhor Jesus. E fazendo parte dela, nós conclamamos aos senhores líderes, membros, todos de um modo geral, para que possamos vencer os dias, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Muito obrigado a todos pelas orações, e aqui estamos. Deus ainda não me recolheu, porque Ele certamente quer me dar mais chance nessa vida, de fazermos alguma coisa para o engrandecimento do reino do Senhor Jesus aqui na terra. E nós temos uma palavra de Deus aqui, meus irmãos, em uma das cartas do Apocalipse, aqui no capítulo 3, verso 14, que é a carta à igreja de Laodiceia. E diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois vocês dizem assim: estou rico e abastado e não preciso de nada, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Até aqui, meus amados irmãos. E Deus abençoe a leitura da sua maravilhosa e santa palavra. O Senhor Jesus, aqui na sua preocupação com as suas igrejas, ou com a sua amada igreja, um dos ramos da igreja primitiva foi exatamente aqui a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Cada uma igreja vivia um tempo, vivia uma fase da sua vida, vivendo daquele jeito que elas achavam que deveriam viver. Então cada uma recebeu de Deus uma carta, e cada carta ela era dirigida ao pastor da igreja, que aqui era representado o anjo da igreja, e cada uma tinha um problema. De acordo com o problema, era também a carta para a solução daquele problema. E a igreja de Laodiceia, meus irmãos, ela tinha um problema grave dentro dela.
Ela tinha um problema grave dentro dela. O Senhor Jesus aqui dá uma chance para ela. Mas aqui, quando Jesus escreve, ele diz: mando essa carta ao dirigente dessa igreja, ao anjo dessa igreja, ao líder dessa igreja, ao pastor dessa igreja, ao apóstolo dessa igreja, entendeu? Então ele diz assim: eu conheço as suas obras, conheço perfeitamente as suas obras, porque muitas pessoas pensam que Deus não conhece as obras da gente, mas é engano. Deus conhece as nossas obras, perfeitamente Ele conhece as nossas obras, e Ele diz: olha, vocês estão com um problema sério, a igreja de Laodiceia está com um problema sério, é uma igreja morna, não é? A igreja morna, ela nem era e nem deixava de ser, ela fingia ser o que não era, não é? Ela aparentemente era uma igreja boa, mas não era boa. Problema sério a igreja de Laodiceia. E aí o Senhor Jesus disse: vocês são uma igreja morna. Eu queria que vocês fossem ou frios ou quentes. Porque frio, todo mundo já está vendo que é frio. Quente, todo mundo já está vendo que é quente. Mas você é morna, quer dizer, você, numa realidade, na linguagem de hoje, é uma igreja sem confiança, que ao mesmo tempo que você diz que está certo, de acordo com as circunstâncias, daqui a pouco você diz que está errado. É uma igreja que não tem confiança, não transmite confiança. É uma igreja duvidosa, e a igreja de Jesus não pode ser duvidosa. E ele diz: eu queria que vocês fossem ou frio ou quente, porque o frio, eu já sei que é frio, vou agir, né, dentro das normas de uma igreja fria. E o quente, eu já sei que é quente, eu vou agir da maneira mais correta para uma igreja quente. Quer dizer, o frio eu esquento um pouco, né, e o quente demais eu boto ele numa temperatura normal. Então é fácil. Mas como você é uma igreja que vive de acordo às circunstâncias, você é igual o camaleão. É uma igreja camaleão. Ela é verde quando está junto das folhas verdes. Quando as folhas são amareladas, ela já fica amarela. E você não sabe que igreja é aquela. Ela prega uma doutrina de noite e de manhã ela já está pregando outra doutrina. Ela tem uma vida, uns dias de uma maneira, outros dias ela tem uma vida de outra maneira. Então uma igreja duvidosa, igreja não pode ser duvidosa, pastor não pode ser um pastor Maria vai com as outras, o pastor tem que ter liderança, e a cartilha do pastor é uma cartilha só, doutrina dos apóstolos, viver como Jesus viveu. A doutrina dos apóstolos é quem mantém a igreja de Jesus de pé. Muito bem, e ele diz: você é rica, você está se julgando porque você é rica. Será que parece com a igreja dos dias de hoje? Será que a igreja de Laodiceia tem alguma semelhança com as igrejas do dia de hoje? Uma igreja rica? Vamos construir uma catedral? É muito bom. Não é ruim construir uma catedral, é muito bom. Mas será que o Senhor Jesus está preocupado com o tamanho de templos? Será que ele está preocupado com a bancada da igreja, ar-condicionado? Será que a preocupação do Senhor Jesus é essa? Eu acredito que não. Acredito que a preocupação do Senhor Jesus é como vive aquela igreja, e não como se apresenta aquela igreja, porque às vezes se apresenta de uma maneira, mas no conteúdo é bem diferente. E o que me chamou a atenção, lendo aqui, e a palavra de Deus diz: você diz que é rico, que não lhe falta nada. Você já viu, irmão? Aqui, ó, no versículo 17, você diz assim: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E você não sabe. O Senhor Jesus está dizendo que você é uma igreja infeliz. Dentro dessa igreja tem tudo que não presta. É uma igreja infeliz, mas é rica.
A igreja é rica. Rica em dinheiro. O Senhor Jesus aqui quando fala, é falando que a igreja estava rica em dinheiro. O povo da igreja era cheio de empresário. Então, irmão, me chamou a atenção um assunto que esses dias eu pude viver e conviver os assuntos. Aqui na minha cidade de Cipó, no estado da Bahia, atualmente tem um pastor de uma determinada igreja, que vocês mais ou menos já imaginam, e esse pastor, ele é um pastor, na realidade, mercenário. Ele não ama a igreja, ele é um pastor que ama o dinheiro. A igreja é cheia de caixinha de dinheiro, em todo lugar tem uma caixinha de dinheiro, todo lugar. Ele deve estar ganhando hoje aproximadamente 30 mil reais, por aí assim. Ultimamente ele colocou para que a igreja pagasse o plano de saúde dele, do valor de 3 mil reais para ele e a família dele. Entendeu, irmão? Aí você vai dizer que é tudo normal, não tem problema. É tudo normal para você que é da igreja rica. É tudo normal. Mas a Bíblia diz que você é infeliz. É infeliz. E o povo daqui anda assustado, pedindo a Deus para ele ir embora. E ele está se orgulhando que a igreja daqui está no ranking das igrejas que arrecada bem. E ele está se orgulhando. Mas dentro dela tem adultério, tem prostituição. Dentro dela tem um bocado de safadeza e ele não vê. As pessoas chegadas ali a ele, a próximo dele, ele vai ver esse vídeo. E ele vai ver que ele está rodeado de adúltero. Ele vai ver que ele está rodeado de adúltero. Ele sabe disso. Presbíteros em adultério aí, e ele passando a mão na cabeça, diácono em adultério, depois que reconciliou, já cantou outra irmã que eu conheço, e aí está todo mundo levando, entendeu? Porque a igreja é rica. Aí eu liguei para um pastor amigo meu, é um pastor da convenção, e eu dizia para ele, rapaz, não mudou o pastor daqui da nossa cidade, aqui ele não está bem. E ele me respondeu assim, a igreja daí está bem, a renda aumentou. A renda aumentou. Foi a resposta que ele me deu. A renda aumentou, pastor? Ele disse, aumentou. Pois é o problema. O problema da igreja daqui da minha cidade é que a renda aumentou. O problema da igreja desse amigo meu é que as rendas aumentaram. É o problema das igrejas do Brasil, é exatamente o problema, porque a renda aumentou. Mas aqui na minha cidade, eu não ouvi falar há muitos e muitos anos, há décadas até, Jesus não tem aqui se manifestado de uma maneira poderosa e a gente não ouve falar nem da cura de uma dor de dente. Mas a renda aumentou. A igreja tem dinheiro, o pastor ganha muito bem, anda de carro bonito, é empresário e a igreja está bem porque a renda aumentou. Aí eu pergunto, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, que é um procedimento da igreja pentecostal? Quantos? Nenhum. Mas a renda aumentou. A renda aumentou. Ora, se a renda aumentou, o pastor se esqueceu que o adultério aumentou. A infidelidade aumentou. O desejo da igreja que ele vai embora aumentou, mas ele está bem porque o dinheiro aumentou. Esse, meu irmão, minha irmã, é o problema da igreja dos últimos dias. A renda está aumentando, mas a igreja está fracassando. Como igreja, ela é infeliz, pobre, nua e cega. Está dizendo aqui nessa palavra que a gente leu. Pode continuar lendo, porque a renda aumentou, mas a igreja está se acabando. A igreja não faz social. Uma vez ele foi ali num lugarzinho ali e passou um carrinho vendendo picolé. Os irmãos tudo pobre. Aí cada irmão pegou ali um picolé, ali uns 8 ou 10 irmãos. Aí ele disse, cada um paga o seu, viu? Cada um paga o seu. Quer dizer, os irmãozinhos trabalhando, ganhando nada, e pegam um picolé, R$1. E ele disse, cada um paga o seu. Ele está rico, anda de carro bonito, é empresário. Mas a renda da igreja aumentou, mas a igreja dele é um fracasso. Aqui na minha cidade, que eu estou falando, Cipó, no estado da Bahia, a renda aumentou, mas a igreja está caindo. A igreja é uma igreja que está no banco, ela está no banco, ela não presta para nada, ela não evangeliza, ela não faz social, ela não faz nada, mas a renda aumentou. Mas aumentou para quem? Para o pastor. E o problema da igreja de Laodiceia era o pastor, porque o pastor se preocupou com a renda.
e a renda estava exatamente trazendo os malefícios para a igreja, a ponto do Senhor Jesus dizer: você está mal, você é infeliz, porque o problema que você está atravessando é o problema da renda. Tu está dizendo que é rico, tu está dizendo na convenção que a sua igreja está no ranking do estado da Bahia, entre as 37, 38, 40 igrejas para baixo. Você está no ranking da igreja que fatura muito, a igreja que tem dinheiro, mas a igreja é, na realidade, um desastre. A igreja está mal. Eu estou falando aqui, irmão, a cidade de Cipó, no estado da Bahia, para que depois ele vai assistir, porque tem o seguinte, irmão, os pastores dessas convenções aí, a maioria são meus inimigos, eles não gostam de mim, mas eles assistem meu vídeo, eu dou graças a Deus, porque eles são meus ouvintes, né? Eles são inscritos no canal, eles não querem perder os meus vídeos. Sabe por que não estão querendo eu perder os meus vídeos? Porque os meus vídeos é vídeo de denúncia grave dentro das convenções brasileiras, e eles têm interesse. E um amigo pastor também me ligou e dizendo assim: você está trazendo grande benefício à igreja de Deus, e os pastores estão todos assombrados, com medo da vida deles cair na sua mão e você detonar aqui. Muitos estão se consertando, mas muitos continuam. Eita, irmão, mas é adultério, é pastor em adultério, é pastor fazendo miséria, é pastor roubando as igrejas, afundando os ministérios, mas estão dizendo que as igrejas estão bem, porque a renda aumentou. Viu, irmão? Se a sua igreja está atravessando dias tenebrosos, pode crer, é porque a renda aumentou. Aqui não se lê mais relatório, não se lê. Aqui você nem sabe quanto entra e nem sabe quanto sai, porque o pastor diz que a igreja não tem que saber nem quanto entra, nem quanto sai. A renda aumentou. A conversa do meu amigo, lá pertinho de Salvador, ele vai ver esse vídeo, depois ele vai ligar para mim e vai dizer assim: rapaz, você falou o assunto, de que não falei até em seu nome, deveria falar em seu nome, merecia eu dizer quem foi que me disse que a igreja daqui está boa, porque a renda aumentou. Dízimos e ofertas, que era para ser a bênção da igreja, em muitas delas é maldição, porque quando a renda aumenta, o poder de Deus diminui. Por quê? Porque os homens são maus, os homens são orgulhosos. A Bíblia fala, são orgulhosos, e a Bíblia repreende. Você se conserte, viu? Vamos ver aqui, irmãos, o que é que diz mais para frente um pouquinho? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Olha, cuidado, vira ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Está cego o pastor que a renda aumentou, irmão, a Bíblia diz que ele ficou cego, viu? Ficou cego. Olha, colírio nos olhos para você ver que a igreja sua está rica, mas a de Jesus está pobre, viu? Não tem poder de Deus na vida, não tem nada. Você conhece alguma igreja por aí que tem algum poder de Deus na vida, que ora para Jesus curar? Eu estou precisando até de fazer uma visita à igreja dessa, para Jesus curar aqui o meu coração, e fazer eu renovar um pouco. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Se, pois, zeloso, se arrepende. Olha, se arrepende porque está em pecado, viu, pastor? O senhor está em pecado. O senhor que está dizendo que a renda aumentou, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, e o que vencer vai ser vitorioso. Eu não vou ler, que o tempo não dá. A renda aumentou, a sua igreja não está bem. É muito difícil a renda aumentar e a igreja está bem, porque os pastores de hoje são pastores, entendeu? Usurários, usurentos, ele na linguagem do Tabaréu, pastores gananciosos. A renda está aumentando, está bom para ele, para Jesus não está. Jesus disse: quando você for, não leve muita muda de roupa não, vá devagar, leve uma mudinha de roupa, só um alforjezinho com pouca coisa dentro, na casa que você chegar você come. Essa é a primitiva. A igreja de hoje é a igreja dos homens, está muito distante da igreja de Deus. Cuidado, irmão, se a tua igreja está assim, desse jeito, não dá teu dízimo e oferta para ela não, viu? Continua no lugar que o pastor esteja precisando, vai investir nos órfãos e na viúva, porque a renda aumentou, mas o poder de Deus diminuiu, ou é quase nada. Só se vê propaganda, grande culto de avivamento, culto de milagre, tudo baboseira.
O do baboseiro, não tem avivamento, não tem milagre, não tem nada. A renda aumentou e a igreja fracassou. Tá bom? Deus abençoe. Não ore por mim, não. Não ore por mim, não, que eu não estou precisando de oração. Só quero a oração dos fiéis, dos que não pensam em renda, para que o Senhor Jesus nos dê alguns dias mais de vida e nos restabeleça a nossa saúde. Um beijo a todos, continue nos ajudando, em nome de Jesus. Não se esqueça, a renda aumentou e o trabalho fracassou. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.